Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais com um tempo bem frio, o programa Perante a Eternidade, mas cheio de calor no coração, estamos aqui para fazer o estudo do livro A Faxina. É com grande alegria que estamos novamente com vocês. Boa tarde, Jairo, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos ajude a realizar um programa, né, que seja agradável ao coração de todos, não é? É isso mesmo. Queridos ouvintes, queremos deixar agora no início para vocês o site da Rádio Boa Nova e os telefones. O site é www.radioboanova.com.br. O telefone para vocês entrarem em contato é o 0800 97 95 011. 0800 97 95 011. E não vamos esquecer de participarmos do Clube Amigos da Boa Nova. Entre em contato com o clube, é no 0800 12 18 38. Estamos ainda fazendo o capítulo 12 e nós falamos sobre o Joabe, né? A história do Joabe. Os ouvintes que estão nos acompanhando lembram que a mãe do Joabe foi à procura do Marcelo Rios, lá do núcleo, querendo notícias do filho. E nós estamos acompanhando a história do Joabe e temos aprendido muito com a história desse nosso amigo, que por invigilância desencarna num acidente de trânsito, envolvido com drogas, com bebidas, e parte numa situação bem complicada. A mãe e o pai sempre passaram a mão na cabeça do Joabe, né? E assim ele vai tendo esse desfecho, a história desse nosso amigo Joabe, não é isso, Jair? É, justamente. O pai do Joabe, pelo que nós ficamos sabendo, entra em depressão logo após o desenlace do filho. E a mãe, né, procurando notícias, saber onde estava, passa parte do tempo dela do sono físico, não é, Jário? A procura do filho. Vamos ver aqui como que acontece a história. Nós terminamos dizendo que Marcelo estava preparando, aliás, terminamos na semana passada, Marcelo estava preparando a mãe para o encontro. E atenciosamente me disse Alexandre. Chamou-me separadamente e pediu-me que mantivesse toda a vigilância sobre a nossa querida irmã Carmelita. Provavelmente encontraria uma situação bastante adversa a que ela imaginava. Então, Jário, o Alexandre, um dos instrutores, estava alertando o Marcelo que a mãe do Joabe iria encontrar uma situação constrangedora, não é isso? Justamente. Já estava preparando o Marcelo para isso, estava preparando o Marcelo. É porque o Marcelo, ele não sabia, né? Sim. O que viria pela frente. Ele trabalhava ali nas áreas da faxina, né? Sim. Agora, o Alexandre já é um espírito que transitava ali com maior facilidade, né? E ele já tinha noção total do que iria ser encontrado ali, né? Isso mesmo. Jair, interessante que o Alexandre fala da seguinte forma para o Marcelo. Marcelo, estes processos de reaproximação sempre são muito duros, bastante difíceis e extremamente trabalhosos. Jair, a gente tem uma ideia que é o contrário, que esses momentos de aproximação é tudo tranquilo, tudo na harmonia. Porque nós nos iludimos muito, né? Sim. Porque nós pensamos sempre em situações favoráveis e nós nunca pensamos nas questões que são negativas, desfavoráveis, né? E que irão pesar sobre esses encontros, né? Sim. Então, o Alexandre, ele alerta o Marcelo, prepara, né? Por quê? Porque ali, naquele momento, o Marcelo já tinha sido escolhido, né? Para apresentar a dona Carmelita ao Joabe, né? Sim. Ô, Jair, você fala aí dessa forma, mas na vida da gente, aqui na encarnação, a gente também idealiza muito o outro. Isso, né? justamente. A gente idealiza muito o momento que vai vir. Justamente. Né? E sofremos muito com isso, né, Jair? Porque verdade. As pessoas não são o que esperam. Isso é um negócio interessante.
é o que traz um sofrimento muito grande para as mulheres, né, Sônia? Eu quero saber por quê, eu Jairo. ouço isso o dia inteiro, né? São as decepções e as desilusões, Eu não né? entendi a risadinha, não, meu amigo. É verdade. Mas a verdade é que, às vezes, a pessoa, ela conhece alguém, não é? Sim, sim. Conhece alguém. Ora, quando nós conhecemos alguém, em geral, estas pessoas, elas estão cercadas, abafadas, contornadas, né, pelas cortinas do desconhecimento, não é? Sim. Porque o que você conhece é a imagem. A pessoa fala com você assim, Sônia, esse aqui é meu amigo, Jairo, né? Você olha para mim, não é? Você está conhecendo, mas você não está me conhecendo. Uhum. Você está conhecendo a minha imagem, não é? E interessante que uma das grandes queixas que eu ouço hoje em termos de consultório, né? E isso abundantemente no lado feminino, são as questões das decepções, né? Por quê? Porque conhecem pessoas, né? E se deslumbram com pessoas, porque se deslumbram com a beleza, né? Deslumbram porque tem olhos bonitos, cabelos bonitos, ou pela elegância da pessoa, ou pela fala da pessoa, né? E mergulham naquilo ali como se as aparências fossem a realidade, né? Para que num instante próximo à frente, venham viver profundas decepções, não é? É a síndrome do príncipe encantado. Verdade. Né? Aí depois descobrem, né, que o príncipe era sapo, né? E aí, isso eu ouço todos os dias, né? Essas reclamações. O que nós não percebemos que uma coisa é a imagem, né? Outra coisa é o ser, né? Por isso tem aquele ditado, né? Beleza não põe mesa, não é? Não tem um ditado assim, mineirinho, né? Beleza não põe mesa. Agora Ou tem seja, outro. Tem outro que complementa, mas ninguém come no chão. É verdade, mas ninguém come no chão. Verdade. Mas é preferível, né, você observar bem a mesa, né? Para você poder se alimentar à mesa, mas O prato correto. no lado, né, na maneira correta, não é? E observando bem, né, aonde pisa, né? Sim. Para evitar essas decepções, né? Uhum. Isso hoje é o que mais tem afetado, né, as relações afetivas, né? São essas decepções, a venda de uma imagem que não corresponde com a realidade. Isso mesmo. Não é? Ô, Jairo, mas se a gente analisar um pouquinho mais, nós veremos que a mídia tem um processo fundamental nisso. Eu tenho visto adolescentes idealizando rapazes com o que elas vêem na televisão. Isso. Está me entendendo? Uhum. E quando vai lá na realidade, não é bem isso, né? E faz sofrer. Mas normalmente... A televisão corre atrás de ibope, né? Isso é muito normal e até muito justo, né? Ela tem um biotipo que é o biotipo televisivo, né? Sim. Que vende uma imagem, isso e aquilo. Agora, o que eu acho que nós é que temos que saber separar, né, entre a televisão e as passarelas, né? Sim. Porque o que vende moda, o que mostra moda, o que apresenta a moda, né, são as passarelas, né? Então, muitas vezes, nós entramos nessas linhas de auto-engano, né, e não podemos atribuir a culpa a A ou a B, ou a televisão, a isso ou aquilo. Este auto-engano, ele está em nós mesmos, né? Ô, Jair, Emmanuel é atribuída a Emmanuel uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, veja em você os defeitos que você vê em mim. Se eu seguisse essa frase nas relações, não estou dizendo somente amorosas, nas relações humanas, ficaria bem mais fácil a convivência, não ficaria? Eu acho que
facilitaria Não é? alguma coisa, né? Facilitaria alguma coisa. Porque aí a gente não ia idealizar tanto o outro. A questão toda, eu fecho sempre nisso. Nós idealizamos demais o outro. Né? E Justamente. nesse idealizar, a gente sempre vai decepcionar, porque o outro não vai corresponder àquilo que esperam de... Eu não vou corresponder para o outro aquilo que ele espera de mim. Eu acho que há um processo de afoitamento nas relações, né? O que nós vamos chamar de afoitamento? Porque uma coisa é conhecer, né? Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você conviver, né? E outra coisa é você viver, né? Sim. Então, quando se conhece, né, você tem que ter a maturidade suficiente para não mergulhar de cabeça, né? Sim. Você tem que dar um tempo de maturação, né? Vamos chamar assim, um tempo de cozimento, né? Para que aquilo possa dizer a que veio, né? Tem um filósofo muito interessante chamado Martin Heidegger, né? Ele tem um livro que chama Ser e Tempo, não é? Nesse livro, ele fala muito sobre o processo de busca, né? E ele fala muito sobre a questão da bula, né? Ou a questão dos manuais, né? Todas as vezes que nós conhecemos alguém, antes de nós mergulharmos de cabeça, né? Antes de nós apostarmos numa coisa que nós não conhecemos, nós temos que estabelecer o manual desta pessoa, é ou não é? Sim. Porque tem pessoas que não podem ser ligados em 110, têm que ser ligados em 220, né? São pessoas com alta tensão, né? Então, nós vamos traçando o manual daquela pessoa. E só depois que nós tivermos a manualidade daquela pessoa, é que nós temos condições de estabelecer uma convivência mais plena. Sim. Por quê? Porque a partir daí você sabe, né? Você sabe assim, logicamente, como lidar com essa pessoa, né? Sim. Então, as decepções, em geral, elas acontecem pelo nosso afoitamento, né? Que não estabelecemos o manual do outro. Isso. Né? Agora, o grande lance é o que você disse aí. A partir desse momento que nós idealizamos e vimos que não corresponde, é saber conviver com aquela diferença e conviver de uma forma que o relacionamento faça bem. Agora, temos que lembrar também que existem diferenças convivíveis, né? Sim. E existem diferenças que não têm piso de convivência. Sim. Não é? Mas nem por isso, já nós não podemos negar o valor do outro. Porque não. a partir do momento que eu checo que a pessoa não serve, entre aspas, para conviver comigo, eu já passo a vê-la como inimiga. Tá me entendendo? Você não precisa passar a vê-la como inimigo, mas é aconselhável que você passe a régua naquela relação, né? Ou seja, você, né, procure se afastar, deixa a pessoa seguir o caminho dela e você segue o seu. Isso. Não é? Isso não adianta. Não adianta você se impor também. É verdade. Né? Eu brinco muito com os meus amigos aqui, assim, não adianta você ficar queimando vela com defunto ruim, não é? Vela você guarda pro defunto bom, não é? O defunto ruim, você sai fora, deixa quem quiser velá-lo, não é? Mas engraçado que a nossa consciência sempre nos cobra um posicionamento de tentar conviver bem. Né? A nossa consciência cobra isso da gente. O Marcelo fala, o Alexandre fala da seguinte forma com o Marcelo. A vida é assim, nada passa desapercebido perante os sagrados códigos divinos. E não há como abafar os gritos da própria consciência. Marcelo, se você precisar de alguma coisa, em qualquer situação de emergência, é só pensar em mim, pois já me terá chamado. Legal, né, Jair? É a linguagem, né? Isso mesmo. O Alexandre despediu do Marcelo e Marcelo saiu levando consigo a mãe, carregada de esperança, pela oportunidade de rever o filho querido.
Marcelo fala: confesso que também estava ansioso, pois viveria uma experiência na qual não tinha o mínimo domínio. Jamais havia vivido aquela situação. Justamente. Andamos bastante, movimentamos-nos pelos extensos labirintos que é o nosso albergue e cruzamos com vários outros visitantes encarnados. Estes formam uma enorme população flutuante em nossa colônia. Já ele está dizendo aqui que essa população de encarnados que está ali se movimentando, está ali também nas mesmas buscas. Nas mesmas buscas. Estão alguns até mesmo em tratamento também, né? Isso mesmo. Às vezes alguns até mesmo em tratamento. Eu tive a oportunidade de lidar com uma pessoa, né, no campo espiritual, né? Encontrei com essa pessoa umas 2 ou 3 vezes no mundo espiritual, assim, seguidamente, para depois saber, né, que aquela pessoa, né, não era desencarnada, né? Era uma pessoa encarnada cujo corpo estava, né, em repouso num CTI. Né? O corpo estava passando por uma manutenção, né, numa área de CTI, e essa pessoa, essa individualidade, não é? Ela estava no mundo espiritual também hospitalizada, né, em tratamento. À medida que ele melhorava lá, o corpo ia melhorando lá no hospital. Sim. Não é? E ele não iria desencarnar. Não é? Ele não iria desencarnar. Então, são coisas interessantes. A população, né, de encarnados no mundo espiritual, o que ele chama aí dessa população flutuante, né, em determinados momentos, ela é muito alta. Isso. Ele fala que por aqui, à medida que aumenta o número de visitantes, temos consciência que neste período a maioria dos irmãos estão entregues ao sono físico, despreendendo-se do corpo, buscando as regiões dos seus interesses maiores. Nós temos conversado muito, Jairo, eu e um grupo de amigos, essa questão de, na hora do sono físico, termos a vigilância de onde queremos estar. Onde vamos estar? Para onde meu sono físico, esse desprendimento vai me levar? Porque nesse grupo temos relatos de pessoas que vão para um lugar que não é muito agradável. Como, Jairo, se preparar para isso? Sei que o preparo ao longo da vida, ao longo do dia. Mas você tem alguma técnica, Jairo? Eu acho que a técnica infalível, né, é o viver bem, né? Sim. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Certo. Não é? Ora, não adianta. Às vezes a pessoa vai deitar, aí reza, e acha que aquilo ali vai conduzi-la para um lugar, né, maravilhoso. Acontece que passou o dia inteiro, né, com o pensamento em trevas. Não é? Isso. Passou o dia inteiro com a palavra em trevas, com a visão em trevas, com a audição em trevas, não é? Ora, aí na hora de deitar, acha que meia dúzia de oração ali, ou uma música edificante, ou isso e aquilo, vai colocar essa pessoa num lugar mais tranquilo, não é? Não. Nós temos que entender que essa nossa viagem, né, que muitos chamam de viagem astral, né, ou muitos chamam desse deslocamento do espírito, as pessoas acham que isso acontece de momento, né? Não é de momento. É verdade. Nós tivemos um relato assim no nosso grupo. Eu fazia, eu rezo. Sim, pode morrer rezando, né? Porque o espírito, para ir a determinadas áreas, ele precisa de uma certa leveza, né? Não adianta. Se ele tiver muito impregnado, né, muito impregnado, às vezes, de um magnetismo mais complicado, mais denso, mais difícil, ele, às vezes, não consegue sair do leito. Sim, não é? Isso ele, mesmo. às vezes, não consegue sair do leito. E os inimigos, às vezes, os amigos menos aconselháveis, já esperam-no ali do lado do leito. Não é? Quer dizer, para onde eu vou? Uai, você vai para onde você já estava, né?
Ué, eu estava? Estava. Aonde estava a sua mente. Né? Né? Isso mesmo. Nós somos aquilo que pensamos. Nós estamos cansados de repetir essa frase aqui. Isso. Não é? É isso mesmo. Mais uma vez, os sábios ensinamentos de Jesus. Orai e vigiai. Orai e vigiai, justamente. Marcelo fala que muitos vão lá em busca de notícias ou para se encontrarem com seus entes queridos. Estão internados sob as expensas misericordiosas de Maria de Nazaré. A maioria dos que aqui chegam aparecem e desaparecem como por encanto, pois não conseguem manter um padrão Justamente. Compatível com o ambiente. Que legal, né, Jair? Ué. Não tem como, não existe milagre. Né? Não existe milagre. O pensamento flutuou, não é? O pensamento entrou em linhas de colisão com aquela faixa magnética, não existe sustentação. É isso mesmo. Jair, aqui você falou uma coisa também que nos faz pensar no nosso dia a dia. Se durante meu dia eu mantenho uma postura, vamos dizer assim, mais íntegra, a postura do outro que não é tão adequada, não vai conseguir me atingir, não é isso? Claro que não, não é? Porque vai formar, né, um escudo, né? Vai formar um escudo, uma defesa, né? Então, mesmo que você esteja numa faixa convivendo ali com uma faixa extremamente complicada, não é? Mas você não estará vivendo aquela complicação. É isso aí. Não é? Seu coração não estará ali. Isso não é? mesmo. Porque você trabalha num hospital oncológico ou que você trabalha num hospital de ancenianos, não quer dizer que você também tenha que ser um paciente oncológico ou então um anceniano. É isso aí. Não é? Jair, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes que já está disponível na editora Itapuã o livro Senda Redentora. Este livro que estava sendo bem aguardado, que traz as reencarnações de Santos Dumont, inclusive vem trazendo também relatos sobre os cavaleiros templários, as cruzadas, além de trazer também importante personagem, que é a história de um ex-papa canonizado, cuja biografia muito enriquecerá todos nós. Então, aqueles que já quiserem adquirir o livro, Senda Redentora, liguem lá na editora que nós passamos para vocês onde encontrá-lo. É o DDD 31 3357 6550. 31 nosso DDD, o telefone 3357 6550. Lembrando ainda aos ouvintes que aqueles que quiserem conhecer as obras da editora, é só entrar no site www.itapuãeditora.com.br. Repetindo, www.itapuãeditora.com.br. E aqueles ouvintes que quiserem conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Ô Jairo, nós falávamos sobre as pessoas que durante o sono físico se aportam lá no núcleo Maria de Nazaré, mas não conseguem fixar lá, não conseguem manter-se muito tempo lá. O Marcelo ainda fala, Jairo, que aqueles que não têm um companheiro para lhes fornecer a devida sustentação não conseguem fixar-se em nosso núcleo. Ô, Jair, que história é essa de companheiro? Se eu não tiver um anjo da guarda, seria isso? Porque muitas vezes, quando você chega ali, não é? É um lugar de um magnetismo extremamente sutil, né? Até mesmo pelas responsabilidades que tem o Hospital Albergue Maria de Nazaré. Sim. Né? Então, em geral, as pessoas que se sustentam ali têm ali ou os seus protetores ou então determinados espíritos que lhes dão sustentação magnética, né? Lhes envolvem no campo magnético para que essas pessoas consigam parar por ali. Sabe? Certo. Porque, senão, né, é muito difícil você conseguir estabilizar, né, nesse campo de vibrações tão sutis. O Marcelo fala isso, ele fala que tudo funciona pela lei de atração. Pela lei de atração, né? justamente. E interessante, Jairo, que ele fala, os que não conseguem sustentar-se por aqui
são imediatamente sugados para o corpo físico, Justamente. arrastados por uma forte corrente denominada de lei de atração. Lei de atração. Nossa Senhora. E você vai, né, a gente vai ver que nesse processo, né, quando as pessoas vão para esses mundos, né, essas regiões inferiores, né, ela se sustenta facilmente. Né? Por quê? Porque às vezes ela é superior àquela inferioridade, né? Ou às vezes ela se nivela. Sim. Então não tem grandes problemas. Né? Agora o problema mesmo vai estar, não é? Quando nós queremos nos sustentar, aportar num local aonde os níveis vibratórios, né, são positivamente superiores àqueles que nós conseguimos operar em nós. Certo. Não é? Jair, o Marcelo Rios chegou até um compartimento onde tinha um quarto todo azul e nesse quarto, bem amplo, tinham 4 leitos, todos eles branquíssimos, forrados com uma roupagem também muito alva. A luz que alternava aos poucos sua graduação possuía uma coloração que ia desde o carmim intenso até o azul extremamente claro. E movimentava-se lentamente do alto para baixo, dando-nos a impressão que estava a banhar o paciente ali instalado. Você entendeu, Jair? Tinha uma profusão de luz ali que banhava os pacientes. Essa luz forma um campo magnético. Né? Sim. Ouviam-se ali alguns sussurros brandos em um dos lados e um arfar respiratório bastante intenso na outra extremidade. Em um dos leitos descia um catéter que ia terminar diretamente em um recipiente onde gotejava intensamente um líquido grená bastante escuro. Entretanto, em todos os leitos observava-se uma imobilidade fúnebre, como se seus ocupantes estivessem hibernados. É interessante que esses 4 pacientes, porque a gente deduz que sejam 4 pacientes, porque tinha 4 leitos, né? Estavam em estado assim de como se fosse cadáveres, né, Jair? Né? Estavam ali imóveis. Olhei um pouco para cima e fui lendo as tabuletas que estavam ali afixadas. A de número 16, de número 16.941, sim, aquela era a referência de Joabe. Então, o leito de Joabe tinha esse número. Enquanto isso, a nossa companheira, a mãe, a dona Carmelita, pousava os olhos no ambiente como se estivesse deslumbrada com tudo que via. Bom, Anjo, não me consta que meu Joabe esteja por aqui. Acho que estamos errados, pois aquele menino, do jeito que era, deve encontrar-se num ambiente brincando e se divertindo bem. Ainda continua sem noção, hein? Mesmo diante aos fatos, né? Aproveitando seu descanso eterno nas delícias do céu. Melhor seríamos, Marcelo, se pudéssemos buscá-lo em outra área, porque aqui Joabe não se encontra. Minha irmã, será bom observarmos melhor, pois pode ser que ele esteja aqui, usufruindo de um misericordioso tratamento, pois bem sabemos da sua partida dramática. Aproximei então do leito indicado. Jesus, Nossa Senhora, valei-me. Calafrios me percorreram o corpo inteiro. Olha que isso é Marcelo, hein, Jairo? Eu estava deveras assustado. O que as minhas vistas registravam era de difícil ser concebido. Acho que me negava em acreditar. Aquilo ali me causou um verdadeiro pavor. Estava literalmente horrorizado, mas não podia fraquejar, pois fui designado para acompanhar a irmã. Afinal de contas, eu era o melhor ou havia sido... Nossa, já tá difícil isso aqui, ó. Afinal de contas, eu era, ou melhor, havia sido um psicólogo. Mas confesso que, apesar de tudo, jamais havia sentido uma experiência tão dolorosa na psicologia. A psicologia, ela nos faz estar tete a tete, né? Com problemas, assim, com questões, não é? Às vezes de difícil trato, né? Isso. Muitas vezes são questões que mexem profundamente conosco, né? E
para nós que muitas vezes, né, somos, né, os profissionais, né, nesta área, nós temos que ter um controle interior muito grande, né, para que possamos conseguir lidar com essas questões sem nos deixar afetar por elas. Isso. Não é? Então, é uma questão assim, um tanto quanto complicada. Isso. Sabe? E olha que o Marcelo tinha uma larga experiência na psicologia social, porque Sim. ele atuava lá no Morro do Alemão. Morro, naquelas regiões ali, né? Quer dizer, então... quadro deveria o quadro ser... é um quadro complicado, né? O quadro é um quadro complicado. Ele fala, Jairo, que foi quando, de forma interessante, vi no canto do quarto uma figura leve, a figura leve da irmã querida Joana de Ângeles, como se estivesse ali a aguardar aquele momento. Lembrei então de suas palavras maravilhosas numa palestra que eu tinha ouvido. Amo no mais profundo do teu coração. Ama no mais profundo do teu coração, envolva-te no amor e distribua amor indistintamente para todas as direções, pois só assim todo o mal se dissipará, prevalecendo em nós a maior força, o amor imbatível, o amor. Lindo, né? Muito bonito. Aquele quadro, então, foi desaparecendo aos pouquinhos, como uma bruma leve a esvaísse. Confesso que ensaiei em outra direção. Confesso que ensaiei em sua direção. Vi somente o seu sorriso, leve e atencioso. Quando dei por mim, estava novamente a sós. Eu estava ali diante de um corpo totalmente disforme. Muito parecia com um grande verme branco, que saiu da sua letargia e começou a se agitar furiosamente. Desculpe minha comparação, mas, infelizmente, de todas as coisas que conheci no ciclo terreno, essa é a mais pálida que se aproxima da realidade. Joabe era uma grande lombriga. É um quadro tenebroso. Nossa! Sabe? Um quadro muito difícil, né? Jair, então, pelo que a gente lê aqui, ele se transformou num verme gigante. Ele tomou, né? Ele estava ali, porque perispiritualmente houve uma, vamos chamar de uma decomposição, não é? Vamos dizer assim, uma anomalia muito grande, isso até mesmo em função das drogas, né? E ele tornou-se... a imagem mais próxima é essa imagem desse verme, né? Que é até uma imagem um pouco repugnante, né? Mas aí também tem uma citação que ele descreve a cabeça do Joabe, né? Ele fala que o corpo parecia um palito de fósforo defeituoso, né? Isso. E a cabeça como um maracujá. É um velho maracujá. Então, né? O que a gente entende aqui é que tinha um corpo parecido com uma haste, né? Isso. E uma cabeça menor ainda do que aquela haste. Menor né? ainda do que aquela haste. Totalmente desproporcional, né? É um quadro, assim, muito difícil de se lidar com eles. Sim. Né? Muito difícil. Agora... Ô, Jário, o Marcelo, numa situação dessa, foi muito autocontrole, né? Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção, né, nesse momento aí é a questão das nossas casas espíritas, né? Por quê? Porque muitas vezes estes quadros, não é, eles vão ressoar, né, nas reuniões mediúnicas, certo? Certo. Eles vão ressoar nas reuniões mediúnicas. E o dirigente vai falar que o médium está obsidiado. Pode ser que o dirigente fale isso, né? Mas eu até gostaria de chamar a atenção, assim, para a necessidade, né, que o médium tem de estar bem posicionado, bem postado, para poder absorver estes quadros sem grandes alarmes e sem prejuízos para a reunião. Porque é uma caridade, né? Porque é uma caridade. Muito grande. E, às vezes, um trabalho desse vai ser levado a efeito numa atividade mediúnica aí durante 4, 5 meses, um ano e tanto, ou mais, né? Quer dizer, então, há necessidade de se ter, não é, uma postura muito bem ordenada, muito bem
posicionada, né, quanto à mediunidade. Por quê? Porque estes quadros, na grande maioria deles, vão esbarrar nas mesas mediúnicas. Certo. É isso mesmo. Né? Então, ô Jairo, a equipe tem que estar bem preparada para Bem esses preparada, casos, né? bem preparada. Agora, né, eu penso, eu coloco assim, por isso que muitas vezes, muitas casas espíritas, elas não são listadas para esse trabalho mais fino, não é? Mas por quê? Porque uma entidade dessa, uma individualidade dessa, vai ser socorrida, né? Seja os primeiros passos dos socorros, que são, né, às vezes até do deslocamento de 1, 2 ou mais médiuns até estas alas hospitalares, né? Como que isso pode acontecer se dentro desta área, se dentro desse grupamento houver, por exemplo, miasmas de cigarro, miasmas de álcool, né? E miasmas de outras posturas não muito convenientes. Não é? Quer dizer, então, a responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade ela é muito grande. É isso mesmo. A hora que a Carmelita, mãe do Joabe, ouviu, ela falou: meu filho Joabe, o que fizeram com você, meu filho? Meu tesouro, minha vida. Olha só, já. O que fizeram com você? Fizeram com você, justamente. Uhum. Ela fala: não pode ser, 1000 vezes não. Né? Uhum. Eu estou sonhando. Justamente. Diga-me, Marcelo, que eu estou vivendo um terrível pesadelo. Joabe olhava de forma diferente, mesmo que os olhos não obedecessem à órbita normal. A sua cabecinha parecia pulsar velozmente, e de sua boca saía agora uma secreção esbranquiçada. É um quadro indescritível, sabe assim, um quadro de sofrimento mesmo. Jairo, isso tudo aconteceu também por força maior das drogas. Das drogas. Por força maior das drogas. E nessa gosma que tinha um mau cheiro incrível, né? Um cheiro terrível. E parecia contagiar todo o ambiente. Busquei manter a calma. Aliás, eu não tinha o direito de decepcionar a dona Carmelita. É o Marcelo falando. Foi quando Joabe... Jair, essa parte aqui é para reflexão mesmo. Não, realmente. Foi quando Joabe, empreendendo um esforço descomunal para coordenar os lábios vacilantes, em tom débil e rouco, conseguiu se expressar. Mamãe, veja o que o seu amor fez comigo. Já, eu me emociono. É verdade. Eu me emociono todas as vezes que eu vejo essa palavra, que eu leio essa palavra. Porque isso é muito forte, muito Jair. Forte. Porque aquele negócio, né? É o amor que a mãe acreditava que dava para o filho, um amor que não admitia que o filho fosse chamado a atenção. É um amor que não admitiu que um vizinho chegasse e falasse: olha, o seu filho está envolvido com drogas. É um amor que tudo dava de físico. Né? Um amor que fecha os olhos, né? Isso. Que ignora, né? E isso é muito triste, né? Muito triste mesmo, porque às vezes, se os recursos, se as providências vêm na hora certa, ainda tem tempo, né? Isso mesmo. Mas, muitas vezes, as pessoas, como diz Jesus, né? Quem tiver olhos de ver, que veja, né? Infelizmente, tem pessoas que têm olhos, mas não são olhos para ver, né? Isso mesmo. Então, eles não veem, né? É isso mesmo. E num esforço incomum, continuou: você e papai nunca me amaram. Vocês, na realidade, me sufocaram. Me sufocaram a vida ainda em flor, desde os meus primeiros dias, me matando a cada dia. Mamãe, você nunca me amou. Olha para mim. Estou aqui, mamãe. Eu sou seu filho, Joabe. Jairo, aquilo ali valeu para Carmelito, tenho certeza, com uma lição extremamente dolorida, né? E a questão isso vai exigir solução, né? Sim. Isso vai exigir solução. E a solução vai passar pelo Joabe,
vai passar pela dona Carmelita e vai passar pelo marido dela, não é? Isso mesmo. Quer dizer, amanhã, né, esse trio, né, eles vão enfrentar situações que são situações para resolver essa questão criada aí. Sim. Não é? Ô, Jade, e como que fica a questão do perispírito do Joabe? Ora, esse perispírito aí, né, ele vai ser recuperado, né? Ele vai ser recuperado não só através de tratamentos magnéticos no mundo espiritual, mas vai ser recuperado também através de seguidas reencarnações, né? Extremamente doloridas, né? E mesmo assim, sabe essas reencarnações assim, a mulher, ela engravida, né? Sim. Às vezes ainda nos primeiros passos de uma gravidez, ainda com o útero muito não desenvolvido, né? E o útero ainda muito endurecido. Então, muitas vezes a gravidez não chega a termo, né? Às vezes são gravidezes de semanas. Sim. Não é? Mas quando essa mulher se sente grávida, ela impacta o feto com a alegria da gravidez, né? Ela impacta o feto com os seus pensamentos de mãe, não é? Sim. Não é isso? Isso e mesmo. quando ela impacta o feto com esses pensamentos, com essa alegria da gravidez, esse pensamento de mãe, não é? Isso provoca modificações que são impensáveis para nós. É verdade. Entendeu? É verdade. Jairo, semana que vem nós vamos falar sobre o crack. Tá Vamos aqui. falar. E esse livro já foi escrito há algum tempo, hein, Jairo? Justamente. Não é? E aqui já fala sobre o crack. Queridos ouvintes, estamos terminando o programa Perante a Eternidade. Na próxima quinta-feira, continuamos com o relato sobre o Joabe, que é um relato muito interessante, que vale como experiência para todos nós. E vamos continuar ouvindo a história do Joabe. Um grande abraço e boa tarde a todos. Boa tarde, Jair. Boa tarde aos nossos ouvintes.